A morte de Nero, último imperador da dinastia Júlio-Claudiana, marcou não apenas o fim de uma era, mas também o prenúncio de um dos períodos mais turbulentos da história de Roma, o Ano dos Quatro Imperadores. A narrativa de sua morte é envolta em tragédia, intrigas e um profundo senso de decadência, refletindo as contradições de sua própria vida e reinado. Inscreva-se por gentileza, deixe like. Vamos continuar. Nero nasceu em 36, filho de Gnaeus Domitius Ahenobarbus e Agripina, a jovem, descendente direta do imperador Augusto. Desde cedo, sua vida foi marcada pela ambição da mãe, que manipulou alianças e eliminou rivais para garantir ao filho o trono romano. Aos 17 anos, Nero ascendeu ao poder após a morte do imperador Cláudio, seu tio-avô e padrasto, envolto em rumores de envenenamento tramado por Agripina. Durante os primeiros anos de seu governo, Nero foi aconselhado por figuras como Sêneca e Burro, e o império desfrutou de relativa estabilidade. No entanto, à medida que Nero amadurecia, deixava cada vez mais aflorar seu temperamento artístico, extravagante e, por vezes, cruel. Fascinado por música, poesia e teatro, ele não hesitava em subir aos palcos, muito para o desconforto da aristocracia romana, que via com desprezo tais atitudes vindas do imperador. Contudo, foi a partir de 64 d.C. que a imagem de Nero começou a se deteriorar de forma irreversível. O grande incêndio de Roma devastou grande parte da cidade, e embora as evidências históricas não sejam conclusivas, muitos romanos passaram a acusá-lo de ter iniciado o fogo para reconstruir Roma segundo seus próprios caprichos arquitetônicos. A resposta de Nero foi brutal. Ele apontou os cristãos como bodes expiatórios, submetendo-os a perseguições e execuções públicas de crueldade sem precedentes. O reinado de Nero tornou-se cada vez mais errático. Ele ordenou a morte de sua mãe, Agripina, temendo conspirações familiares, e de sua esposa, Popéia Sabina, em um acesso de fúria. O Senado e as elites romanas passaram a conspirar abertamente contra ele, cansados de seus excessos, impostos e da instabilidade crescente. As províncias, sentindo o enfraquecimento do poder central, começaram a se rebelar. Em 68 d.C., a situação atingiu seu ápice. Gauleses, espanhóis e até mesmo pretorianos, sua guarda pessoal, já não apoiavam mais o imperador. Sérvio Sulpícius Galba, governador da Espanha, foi proclamado imperador por suas legiões, sinalizando o colapso da autoridade de Nero. Ao saber da traição de seus antigos aliados, Nero entrou em pânico. Buscou refúgio junto a poucos servos leais, mas logo percebeu que estava completamente abandonado. Na noite de 8 de junho de 68 d.C., Nero fugiu de Roma e se escondeu em uma vila nos arredores da cidade, pertencente ao liberto Faonte. A notícia de que o Senado o declarara inimigo público e decretara sua execução chegou como um golpe fatal para o imperador, que sempre temera a morte violenta e a humilhação pública. Desesperado, Nero suplicou por coragem para pôr fim à própria vida, mas, hesitante e tomado pelo medo, foi incapaz de fazê-lo sozinho. Quando finalmente ouviu os cavaleiros romanos se aproximando para prendê-lo, Nero, com a ajuda de seu fiel secretário Epafrodito, cravou um punhal na própria garganta. Suas últimas palavras, segundo relatos históricos, foram: "Qual artista morre comigo?". Com Nero, não apenas morria um imperador, mas também último representante direto de uma linhagem que remontava a Augusto. A morte de Nero não trouxe alívio imediato ao império. Pelo contrário, abriu caminho para uma sucessão de governantes eclodindo em guerras civis,
assassinatos e instabilidade. O povo romano, que em parte havia temido e odiado Nero, também sentiu sua ausência. Alguns lamentaram a perda de suas festas e espetáculos, enquanto outros o viam como um tirano finalmente punido. No imaginário popular, Nero tornou-se símbolo da decadência, da loucura e do abuso de poder. Sua morte trágica, marcada pela solidão e pelo desespero, representou o preço máximo que se pode pagar por uma vida de excessos, traições e isolamento. Ainda assim, ao longo dos séculos, a figura de Nero seria revisitada por artistas, escritores e historiadores, ora como um monstro sanguinário, ora como um artista incompreendido, vítima das circunstâncias e da própria ambição. A história da morte de Nero, portanto, é também a história do fim de uma dinastia, do colapso de um sistema de governo e do início de uma nova fase para Roma. É o retrato de um homem que, tendo alcançado o ápice do poder, foi tragado pela própria sombra, incapaz de escapar dos fantasmas que ele mesmo havia criado. O eco de sua última noite ressoa ainda hoje como um lembrete das consequências do poder absoluto e da fragilidade humana diante do destino. A morte trágica de Nero permanece como um dos episódios mais marcantes e enigmáticos da história romana, uma lição sobre os limites do império, da vaidade e da própria condição humana. Assim termina a saga de Nero. Muito obrigado. Até breve.